chamados para ser diferentes em um mundo igual. Antes de orarmos, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Vivemos num tempo em que tudo tenta roubar o nosso foco. O mundo chama com suas luzes, promessas e prazeres. Mas o Espírito Santo nos chama com algo muito maior, um propósito eterno. Deus está levantando um povo que não se curva à cultura, que não se vende por aplausos e não se mistura com o pecado. O Senhor diz: eu te separei, não para te isolar, mas para te usar, não para te esconder, mas para te santificar. Ser diferente é carregar a marca da presença de Deus. Não fomos criados para seguir o padrão da terra, mas para refletir o céu. Romanos 12:2 nos lembra: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo está te chamando hoje para um novo nível de entrega, para viver não mais misturado, mas marcado. Comente com fé: eu fui separado por Deus para viver em santidade. Compartilhe esta palavra para que outros também sejam despertos a viver como luz neste mundo. O Deus que transforma a mente e renova o coração. Há uma guerra invisível acontecendo. A batalha pela mente e pelo coração. O mundo tenta moldar nossos pensamentos, enfraquecer nossa fé e diluir nossos valores. Mas o Espírito de Deus está dizendo hoje: chegou o tempo da renovação, o tempo em que eu toco tua mente e restauro teu coração. Efésios 4:23-24 declara: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deus não quer apenas mudar o que você faz, Ele quer transformar quem você é por dentro. Há pensamentos que o inimigo plantou para te paralisar, mas Deus está arrancando hoje as raízes da confusão, da culpa e do medo. Ele está te chamando para uma nova mentalidade, uma mente cheia da palavra, do Espírito e da verdade. Você não pensa mais como o mundo, porque agora a mente de Cristo habita em você. Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. O Senhor te diz: eu estou renovando tua mente para que tu vejas como eu vejo, sintas como eu sinto e sonhes como eu sonho. Deixe o Espírito Santo reescrever teus pensamentos. O que antes era dúvida, agora será fé. O que antes era confusão, agora será direção divina. Comente com poder: Senhor, renova a minha mente e transforma o meu coração. Compartilhe essa palavra e seja instrumento para que outros também sejam libertos pela renovação da mente em Cristo. O chamado para viver em santidade e obediência verdadeira. Deus não nos chamou para vivermos uma fé superficial. Ele nos chamou para andar em santidade e obediência, como filhos marcados pela sua presença. O céu está procurando corações que digam: Senhor, eu não quero apenas te ouvir, eu quero te obedecer. 1 Pedro 1:15-16 declara: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Santidade não é isolamento, é consagração. Não é afastar-se das pessoas, é aproximar-se mais de Deus. E cada vez que você escolhe obedecer, você se torna mais parecido com Cristo. O Espírito Santo revela: há promessas que só serão liberadas quando tua obediência for completa. A obediência não é um fardo, é a chave que destrava o favor de Deus. Quando Abraão subiu o monte para sacrificar Isaque, ele não entendia o processo, mas Deus via a fidelidade do coração. E foi lá, no altar da entrega, que o milagre apareceu. E disse o anjo do Senhor: agora sei que temes a Deus. Gênesis 22:12. Deus está te dizendo:
Se você me obedecer, eu abrirei caminhos onde o inimigo fechou portas. Se você me ouvir, eu transformarei deserto em jardim. Há níveis de glória reservados para quem decide viver separado para Ele. A santidade é o selo dos escolhidos. E o mundo não entende isso, porque a presença não é para quem assiste, é para quem se entrega. Comente com fé e ousadia: Senhor, eu escolho viver em santidade e obediência total. Compartilhe esta palavra para que mais corações sejam despertos para uma vida santa diante do Deus vivo. O poder das promessas inabaláveis de Deus. O mundo muda, as pessoas falham, as estações passam, mas há algo que permanece de pé: as promessas do Senhor. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, vai cumprir. Números 23:19 declara: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? O Espírito de Deus diz: o que eu prometi sobre tua vida não foi cancelado, apenas está sendo preparado. As promessas não morreram, elas estão amadurecendo na espera. Há orações antigas prestes a florescer. Há palavras proféticas que estavam em silêncio, mas vão começar a se manifestar diante dos teus olhos. Deus não esqueceu o teu nome, nem o tempo da tua semeadura. Isaías 55:11 confirma: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Mesmo quando tudo parece parado, Deus está movendo as peças no invisível. O tempo da promessa não é o tempo do homem, é o tempo da glória. E quando a promessa se cumprir, todos saberão: foi o Senhor quem fez. O Senhor te diz agora: descansa, porque o que eu comecei, ninguém vai interromper. Comente com fé e poder: as promessas de Deus sobre mim são inabaláveis. Compartilhe esta palavra para que outros se lembrem que quem promete é fiel para cumprir. O chamado para ser luz em um mundo em trevas. O mundo está escuro. As pessoas buscam direção, mas poucos têm coragem de brilhar. Mas o Espírito Santo te escolheu para ser um farol no meio da tempestade. Deus não te colocou onde estás por acaso. Você é uma resposta divina no meio do caos humano. Mateus 5:14-16 declara: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Espírito do Senhor diz: enquanto o mundo se apaga, eu acendo os meus escolhidos. O que parecia pequeno em ti será uma chama que iluminará muitos. Não esconda o que Deus colocou em você. A tua fé é uma semente celestial que pode transformar corações ao teu redor. A tua vida é o testemunho que o céu quer mostrar ao mundo. Filipenses 2:15 confirma: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Mesmo em meio à escuridão, Deus vai te usar para irradiar esperança, fé e amor. Onde há medo, tua luz trará coragem. Onde há dor, tua voz trará consolo. Onde há trevas, tua presença revelará Cristo. O Senhor te diz agora: não temas as trevas, porque a minha luz brilha dentro de ti. Comente com fé: eu sou luz de Deus neste mundo e não me esconderei. Compartilhe esta palavra para que mais corações despertem para brilhar com a glória do Senhor. O coração que não se dobra diante do mundo. Vivemos dias em que muitos se dobram às pressões, às modas, aos valores corrompidos do mundo. Mas Deus está levantando um povo que permanece de pé quando todos se ajoelham diante dos ídolos do tempo presente. Daniel 3:17-18 nos lembra dos 3 jovens na fornalha. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. E da fornalha de fogo ardente, ele nos livrará, ó Rei.
E mesmo que ele não nos livre, ainda assim não serviremos aos teus deuses. Essa é a fé que move o coração do Pai, uma fé que não negocia princípios, uma fé que não depende de resultados, mas que se firma na fidelidade de Deus. O Espírito Santo diz: estou provando corações para revelar quem realmente confia em mim. Não se trata de religiosidade, mas de fidelidade. Não quero apenas teus lábios, quero tua entrega total. Muitos se curvam diante do medo, da fama, do dinheiro, da aprovação dos homens. Mas quem pertence a Cristo permanece inabalável, mesmo em meio ao fogo. Salmos 125:1 declara: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus está te chamando hoje a ser uma voz firme em meio à confusão, uma rocha em meio às ondas, uma chama que não se apaga. Mesmo que o mundo te pressione, não se curve. Mesmo que zombem da tua fé, continue firme, porque quem permanece fiel verá o sobrenatural de Deus se manifestar. Comente com fé: meu coração é do Senhor e eu não me dobrarei diante do mundo. Compartilhe esta mensagem para que mais vidas sejam fortalecidas a permanecer firmes em Cristo. O Espírito Santo, nossa rocha eterna. Há momentos em que tudo parece estremecer, amizades se quebram, planos se desfazem, portas se fecham. Mas existe uma rocha que jamais se move, uma presença que nunca nos deixa: o Espírito Santo de Deus. Isaías 26:4 declara: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Espírito Santo é essa rocha viva dentro de nós. Ele é o poder que sustenta o fraco, o consolo que abraça o ferido e o fogo que reacende a fé que parecia apagar. Quando o mundo te empurra para o abismo, o Espírito te ergue para o alto. O Senhor fala hoje ao teu coração: não busque estabilidade no que é terreno. Tua segurança não está nas circunstâncias, mas na minha presença. O Espírito Santo é o mesmo que pairava sobre as águas na criação, o mesmo que desceu sobre Jesus no Jordão, o mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e esse mesmo Espírito habita dentro de ti. Romanos 8:11 confirma: e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Ele é a força invisível que te mantém de pé. Ele é a rocha que não se quebra, a fortaleza que o inimigo não atravessa, o abrigo onde a alma descansa. E o Espírito te diz agora: ainda que tudo ao redor mude, eu não mudarei. Eu serei tua base, tua direção e teu refúgio eterno. Declare com fé: Espírito Santo, tu és minha rocha eterna e meu sustento diário. Compartilhe esta palavra, para que o poder do Espírito alcance corações que precisam ser firmados na rocha. O Espírito Santo que cura e faz milagres. Há momentos em que a dor parece mais forte que a esperança, mas é exatamente aí que o Espírito Santo entra, com poder, autoridade e compaixão divina. Ele não apenas consola, ele transforma realidades. Atos 10:38 declara: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O mesmo Espírito que ungiu Jesus está agindo hoje. Ele está passando agora, onde há enfermidade, onde há dor, onde há feridas escondidas na alma. Nada está fora do alcance do poder dele. O Espírito Santo está dizendo: eu entro onde os médicos não conseguem alcançar. Eu restauro o que os remédios não curam. Eu trago vida onde havia sentença de morte. Salmos 147:3 confirma: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Milagres acontecem quando a fé é despertada. E hoje, a tua fé é a chave que destrava o sobrenatural.
Não importa o diagnóstico, o tamanho do problema ou há quanto tempo você espera, quando o Espírito Santo sopra, o impossível se curva diante da glória de Deus. Jeremias 32:27 diz: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Há cura fluindo neste momento. Cura na mente, no coração, no corpo e na alma. O Espírito Santo está te tocando. A dor vai embora, a angústia perde força e o milagre começa a brotar. Declare com fé: Espírito Santo, toca-me agora com teu poder de cura e faz o teu milagre na minha vida. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas recebam o toque curador e libertador do Espírito de Deus. A fé que atrai a presença do Deus vivo. Há uma fé que apenas acredita, mas há uma fé que move o coração de Deus e traz o céu para dentro da alma. Essa fé não se baseia em vista nem em emoções. Ela se baseia na certeza da presença viva do Senhor. Hebreus 11:6 declara: Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé verdadeira atrai a presença do Altíssimo. Ela abre caminhos no deserto, derruba muros invisíveis e faz brotar vida onde havia secura espiritual. Quando você crê de todo o coração, o Deus vivo responde com fogo, presença e poder. O Espírito Santo te diz agora: tua fé é o altar onde eu derramo a minha glória. Quando tu me adoras em meio à dor, eu me levanto para agir. Tiago 4:8 confirma: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A presença de Deus não é um sentimento, é uma realidade espiritual. Ela entra onde há fé, permanece onde há entrega e se manifesta onde há adoração verdadeira. Quando o povo de Israel enfrentava o deserto, a presença de Deus ia diante deles como coluna de fogo e nuvem de glória. E essa mesma presença te acompanha hoje. Ela te guia, te sustenta e te reveste com poder sobrenatural. Abacuque 2:4 diz: O justo viverá pela fé. A fé que vive, sente e respira a presença de Deus é a fé que muda histórias. Quando você ora com fé, céus se movem, cadeias caem e o impossível se dobra diante da autoridade do nome de Jesus. Declare com ousadia: Minha fé atrai a presença do Deus vivo. Onde eu estiver, a glória dele se manifesta. Compartilhe esta palavra para que mais corações aprendam a viver pela fé e experimentem o poder da presença real do Senhor. A vitória dos escolhidos, que permanecem firmes, pode até ter doído. Pode ter havido noites em que você chorou em silêncio, mas o Deus que te escolheu nunca saiu do controle. Tudo o que o inimigo tentou usar para te destruir, Deus está transformando em testemunho. Romanos 8:37 declara: Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O Espírito Santo diz: Eu vi as tuas lágrimas, ouvi os teus clamores e recolhi cada oração que fizeste no escondido. Agora chegou o tempo da recompensa. Eu te levantarei diante daqueles que duvidaram. Deus não se esquece dos fiéis. Aqueles que permanecem firmes, mesmo em meio ao deserto, experimentam uma vitória que o mundo não entende, mas o céu aplaude. 1 Coríntios 15:58 confirma: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A tua firmeza na fé não passou despercebida. Enquanto muitos desistiram, você ficou. Enquanto outros se calaram, você continuou orando. E é por isso que o céu está dizendo agora: a colheita chegou, o tempo da honra começou. Isaías 40:31 declara: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa para os que não desistem. Você vai voar mais alto, sonhar novamente e ver o impossível se tornar realidade. A tua fidelidade abriu portas que o inimigo não poderá fechar.
A vitória que vem de Deus é eterna, incontestável e gloriosa. Declare com fé: sou escolhido por Deus e permanecerei firme até o fim. Minha vitória vem do Senhor. Compartilhe esta última parte como uma semente profética, para que mais pessoas recebam força, fé e a certeza da vitória em Cristo Jesus.